Então, bom dia para todo mundo, sejam muito bem-vindas, mais um dia de estudo aqui. Minhas irmãs, eu falo que Deus, ele é um Deus maravilhoso, né? Ele é um Deus tão, nossa, tão criativo, eu fico tão impressionada com assim, o direcionamento que Deus vai dando pra gente, né? Quando a gente vai confiando nele, vai buscando, Deus, ele vai abrindo, assim, um leque, que a gente fala, meu Pai, que coisa mais linda, né? Essa edição agora do Emagreça, o Senhor me deu outro direcionamento para fazer, né? E eu vou começar a fazer, né, a reunião com as meninas ali, 6 horas da manhã, ali no Brasil. Para quem está aqui no Japão e quiser participar, vai ser 6 horas da tarde aqui. Mas quem não puder, não tem problema, que vai ficar gravado, tá? As meninas que estão aqui no Brasil, quem quiser participar ao vivo comigo, é só me chamar no privado, tá? Que aí a gente vai ver um jeito da gente colocar vocês para participar ao vivo, tá bom? O que nós vamos fazer? Nós vamos tirar as dúvidas, né, das iniciantes, explicar mais sobre alimentação, e também vamos cuidar da parte espiritual, né? Vamos pegar na mãozinha delas e levar elas passo a passo, né? Sempre colocando, né, que a gente não prega religião, a gente cuida do espírito, né? A gente alimenta o espírito através da palavra de Deus. Então, é simples assim. Então, eu acredito que vai ser bênção, né? Quem quiser participar, quem quiser estar lá no grupo, vai ser muito abençoador, tá bom? E vamos entender também mais sobre o quê? Nós vamos focar no quê? No estudo da palavra sobre o quê? Sobre o templo do Espírito Santo. O que é o templo do Espírito Santo? Por que Deus nos chamou de templo do Espírito Santo? Por que Ele escolheu morar em nós, né? Por que Ele escolheu fazer do nosso corpo a morada dele? E qual é a nossa responsabilidade, né? Em entender isso, como que a gente vive, né? Entendendo como sendo o templo do Espírito Santo. Então, o Senhor me deu isso hoje, né? Essa madrugada. E foi, assim, tremendo, foi maravilhoso. Meu coração já se encheu, assim, de alegria, porque é algo que eu amo fazer, é estudar a palavra, e eu poder estudar isso com mais profundidade, né? Com as mulheres, as embaixadoras que estão vindo, né? Nessas turmas que vão entrar, vai ser muito especial. Então, todas vocês aqui do Clube da Bíblia também estão convidadas, né? Eu vou deixar também gravado, disponível, né? Depois eu passo a playlist para vocês, se vocês quiserem. E eu só tenho que ver se eu vou, porque eu vou fazer a ligação dentro de quem... Ó, a Andréia já tá aqui, ó. Glória a Deus, que bênção. Tudo isso é resposta de oração. Amém, Andréia. Você tá uma vitoriosa aí nessa edição, né? Sua família participando em peso aí. Glória a Deus por isso. Eu acredito que vai ser, assim, tremendo, uma explosão tremenda aí na sua família. O Senhor as trouxe, o Senhor está fazendo algo extraordinário aí na sua família, né? Em nome de Jesus, vai ser muito abençoador. Amém, minhas irmãs? Então, vamos orar para a gente entrar aqui no nosso... Lô, o Davi tá com você aí escutando? Ele me mandou mensagem para me colocar ele no grupo que ele queria estudar do telefone dele. Responde aqui para mim, Lô. Ele tá escutando? Pergunta se ele quer que ponha ele no grupo para ele participar do celular dele, ou ele vai ficar aí mesmo com você hoje? Oi. Oi, amor. Você vai escutar com a sua mamãe? Eu não sei. Ou você que prefere que coloque você? Prefiro que coloque, mas hoje eu escuto com ela. Ah, tá bom. Mas, ó, já vou te avisando, se você começar a mandar mensagem, o sistema vai te bloquear, tá bom? Então, não pode ficar mandando mensagem aqui no Clube da Bíblia, é só na hora da participação, tá bom? Combinado? Tá bom. Então, tá bom, então. Então, hoje escuta com a mamãe. Beijo. Então, vamos, minhas irmãs, vamos orar?
Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, te bendizer, Senhor, por esse momento tão especial que o Senhor tem reservado para nós aqui, para estudar a tua palavra, para aprender mais do Senhor. Obrigado, Pai, por essa graça tão maravilhosa que nós não conseguimos compreender. A nossa mente limitada não consegue entender o quão glorioso o Senhor é, o quão maravilhoso o Senhor é, falta palavras, Pai, para a gente exaltar o seu santo nome. O Senhor é puro, o Senhor é santo, o Senhor é onipotente, onipresente, onisciente, e isso não está claro na nossa consciência. Nós não sabemos o poder que o Senhor tem, mas o Senhor, na sua graça infinita, tem se revelado para nós, tem mostrado para nós o quão precioso o Senhor é para as nossas vidas, porque nós temos entendido e compreendido, Pai, que sem o Senhor nada podemos fazer. Sem o Senhor, nossa vida é vazia. Sem o Senhor, sem o seu direcionamento, nossa vida se torna sem sentido. Mas, Pai, nós queremos te agradecer. O nosso coração arde por esse momento todos os dias, onde nós estamos aqui comprometidas com o Senhor, para aprender do Senhor, nos relacionar mais contigo. E isso, Pai, nós damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor ao Senhor, porque é o Senhor mesmo que nos atraiu. Não é por mérito nosso, não é porque nós queremos, é porque o Senhor tem atraído o nosso coração, porque a tua palavra diz que tanto o querer quanto o realizar também vem do Senhor. Então, se nós estamos aqui firmes, é porque o Senhor tem nos atraído, e nós queremos te dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor é dado ao seu nome, Pai. Obrigado por essa graça, obrigado por esse favor imerecido, porque ainda que somos pecadoras, ainda que estamos neste estado de processo de santificação, o Senhor olha para nós através de Jesus como justas, como perfeitas. Obrigado, Pai, pelo sacrifício do teu Filho, que verteu naquela cruz do Calvário, e hoje nós podemos ser santificadas e limpas através da tua palavra. Obrigado por enviar o Espírito Santo, que nos capacita todos os dias, que nos guia nos nossos momentos, que nos guia no nosso dia a dia, Pai. Obrigado por ter pensado em todos os detalhes, para que nós pudéssemos conseguir participar desse processo de santificação. Nós te louvamos, te agradecemos. Pedimos a tua bênção agora sobre esse estudo, que o Senhor venha abrir os olhos do nosso entendimento, fale com cada uma de nós individualmente, que as nossas mentes sejam levadas cativas ao entendimento, derrame sabedoria, derrame dom de sabedoria, dom de cura, dom de fé, dom de discernimento de espírito, dom de profecias, Pai, dom de sabedoria, Senhor. Em nome de Jesus, nós precisamos dos teus dons. Nos ajuda a viver uma vida que glorifica o teu nome. Derrama do teu amor no nosso coração, para que as virtudes do Espírito Santo possam ser desenvolvidas em nós, que é o amor, a alegria, a paz, paciência, a longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nós precisamos, Pai, dessas virtudes em nossas vidas, para nós vivermos a vida abundante que o Senhor prometeu para nós. Derrama do teu amor no nosso coração. Em nome de Jesus, nos livra de todo mal, nos livra de toda tentação, Pai. Em nome de Jesus, nos livra de escândalos, nos livra de envergonhar o teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, nos dê uma vida, um caminhar prudente, um caminhar sábio diante da tua presença. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém, minhas irmãs. Vamos aqui. Seja bem-vinda, Fabiola, graça e paz. Deus abençoe. Bom dia, irmã Elza. Bom dia, irmã Lúcia, irmã Lourdes. Bom dia para todo mundo. E vamos aqui entrar hoje no versículo 26. Gênesis, capítulo 4, versículo 26. E hoje nós vamos, mais uma vez, né, pensar um pouquinho nessa preciosa palavra aqui do Senhor. O versículo diz assim: a Sete também nasceu um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Que coisa mais linda.
A Bíblia, ela é tão detalhista. A Bíblia, ela é tão preciosa, ela ensina lições tão preciosas para nós, que a gente começa a perceber a evolução da revelação de Deus para nós, Deus se revelando para nós como seres humanos. E você consegue perceber que desde Gênesis capítulo 1, a gente vem entendendo detalhes de como Deus criou, de como Deus colocou cada coisa em ordem, de como começou ali a criação da humanidade e as orientações de Deus, né, para nós. E aí depois começa-se, né, uma desobediência. E a partir dessa desobediência, começa a decadência do ser humano. Mas nós vimos, através da linhagem de Caim, que foi uma descendência que, apesar deles ter tido progresso, né? Eles foram ali, nós vimos que eles construíram cidades, eles tiveram autossuficiência, eles progrediram, um foi pai da música, o outro pai da metalúrgica, o outro pai da pecuária, e assim a gente viu que eles tiveram um progresso, mas eles não tinham o mais importante, que era a presença de Deus, que era o preenchimento da alma, né? Eu sempre repito o conceito ali do filósofo Dostoiévski, que ele falou: o vazio do coração do homem é do tamanho de Deus. Então, tudo que a gente busca longe da presença de Deus, longe do direcionamento de Deus, ele se torna vazio, ele se torna algo que não tem valor. Ele é algo sem valor. Tudo que é de valor, ele está dentro do direcionamento de Deus. São esses valores eternos que nós precisamos construir. E quando nós chegamos aqui em Gênesis 4:26, nós vemos, né, que a humanidade, ela decide de novo invocar o nome do Senhor. Na verdade, esse decide aqui, ele é entre aspas, né? Porque é o Senhor quem chama, é o Senhor quem faz com que o nosso coração se volte para ele. A Bíblia diz que o coração do homem é igual às águas do ribeiro. Ele vai para onde Deus quer. Olha só que coisa profunda, né? Então, nós precisamos entender que quando há um querer em nós pelas coisas de Deus, quando há um avivamento em nós pelas coisas de Deus, é o Senhor que tem nos chamado. E a gente precisa aproveitar muito isso. A gente precisa aproveitar muito essa oportunidade que Deus nos dá. Por quê? Porque se a gente não aproveitar, a nossa carne, ela mata essa oportunidade. A nossa carne, ela não quer, né? Ela não quer que nós busquemos as coisas de Deus. Ela é preguiçosa, ela é acomodada, né? Então, por isso, nós precisamos colocar nas nossas vidas a disciplina. O que é isso, Angelita, disciplina? É a decisão. Eu vou me comprometer com o Senhor. Eu me comprometo em buscar entendimento na palavra. Eu me comprometo. Eu vou matar você, carne. Minhas irmãs, quando a minha carne começa a gritar muito, eu falo assim: tá gritando muito? Então, peraí, tá precisando ficar sem comidinha, né? Comida mesmo, comida material. Física, material não, comida física, né? Que é o alimento. E aí eu começo meus processos de jejum, porque aí o meu espírito, ele sobressai, e o meu espírito começa a se conectar muito mais com o Senhor. É nesses momentos que o Senhor me dá as novas estratégias do Emagreça com a Bíblia, as novas estratégias para o meu relacionamento, para o relacionamento com meus familiares, com minha filha. Então, é nesses momentos que eu mato a minha carne, que o meu espírito se conecta mais com o Senhor. Então, fica aí a dica para você. Quando a sua carne estiver muito sobressaindo, comece a fazer a prática do jejum. Comece a fazer a prática do jejum. Minhas irmãs, o jejum, ele é extraordinário para matar a nossa carne. Ele é extraordinário. E outra, que ele traz muitos benefícios para a nossa vida, né? Ele traz muitos benefícios
tanto para a nossa parte espiritual, quanto também para a nossa parte física, né? O jejum, ele desintoxica o nosso corpo, ele renova as nossas células, ele começa um processo de autofagia. Quem já ouviu falar aqui sobre autofagia, sobre cetose? Então, ele começa a fazer tudo isso dentro do nosso organismo, né? Então, nós precisamos ter a prática do jejum bíblico, né? Porque quando a gente entra só na modinha do jejum intermitente, e que eu já fiz um vídeo muito legal falando sobre isso, se você não viu ainda, você pode assistir depois. Eu falo sobre a modinha do jejum intermitente. Ela foi uma estratégia maligna. Por que ela foi uma estratégia maligna? Porque a ciência vem, ela estuda o jejum a partir das religiões, né? Principalmente do cristianismo. A maioria das religiões, elas praticam, né, o jejum, mas o cristianismo, ele traz um conceito, né, o evangelho de Jesus, ele traz um conceito especial sobre o jejum, que está escrito lá em Isaías 58. Se você ainda não leu o que é o jejum, o que é o significado do jejum, é só você estudar Isaías 58, porque o propósito do jejum bíblico é nos libertar. É tirar a gente das amarras, das ataduras que nos impede de prosperar. E quais são essas amarras, essas ataduras? São o nosso interior, são o nosso emocional. A Bíblia fala assim pra gente cuidar e guardar do nosso coração, porque dele procede as saídas da vida. Mas muitas vezes a gente não entende isso, a gente não compreende isso. Por quê? Porque dentro do nosso coração está as nossas emoções, está o nosso falar. Ai, gente, como assim está o nosso falar? A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. E se a gente não guarda o nosso coração daquela amargura, daquela raiva que a gente ficou, daquele processo difícil que a gente passou, se a gente não guarda o nosso coração e não ressignifica isso, o que acontece? Nosso coração fica sujo, fica amargo e ele é enganoso, né? A Bíblia fala que quando o coração tá bom, o nosso rosto fica formoso, né? Então, olha só, o jejum, ele faz isso, ele faz essa limpeza interior, né? Então, partindo dessa introdução aqui, nós vamos voltar aqui para o texto. Quando Sete, a geração de Sete, ela começa. Sete é irmão de Caim. Sete é filho de Adão e Eva. Só que ele é uma outra geração. Nós vamos começar a perceber aqui que a partir da geração de Sete, né, eles começam a invocar o nome do Senhor. Vamos pensar um pouquinho hoje no nosso contexto, no nosso mundo, né? Imagine o nosso mundo, né? A corrupção hoje, no nosso mundo, parece que ela é mais ou menos uma norma, não é? Parece que é normalizado isso. O nome do Senhor, ele não tem sido honrado na nossa geração, na nossa cultura. A violência hoje, a gente vê que ela é praticamente um orgulho, né? A violência hoje é que domina as relações humanas. Tanto violência física quanto violência verbal. Nós vemos isso, né? Hoje no nosso mundo. E esse cenário que nós estamos vivendo, ele é o cenário que a gente encontra aqui em Gênesis 4. Uma humanidade totalmente se afastando cada vez mais do seu Criador. Mas aqui, quando a gente chega no versículo 26, a gente vê algo incrível acontecendo. Os homens aqui, eles começam a invocar o nome do Senhor. Esse versículo, ele é muito profundo. Ele é mais profundo do que a gente imagina. Ele não é apenas o início da adoração pública, mas ele é o primeiro clamor humano em busca de Deus em um mundo que rejeitou a sua presença. Ele é um marco na história da humanidade caída, onde uma linhagem decide que não pode mais sobreviver sem Deus. Isso tem algo relacionado aqui com o Clube da Bíblia. Ontem, hora que eu estava estudando isso, o Senhor trouxe ao meu coração. Nós, mulheres,
somos as mulheres que começa a marcar a história da nossa geração. Nós somos as mulheres que estão invocando o nome do Senhor. Nós somos as mulheres que estão trazendo o Senhor de novo para o nosso lar, para a nossa casa, para a nossa família. E isso arde no meu coração de uma forma que vocês não têm noção. Como que você recebe essa notícia hoje? Que você é parte da geração de Sete, que começou a invocar o nome do Senhor na sua casa, na sua família. Escreve aqui para mim, como que você recebe essa notícia? Como que você recebe isso que o Senhor está te entregando hoje? Você é a mulher que está invocando o nome do Senhor. E hoje nós vamos entender 3 verdades profundas sobre isso que nós lemos a partir do versículo 26. Nós vamos entender que a invocação ao Senhor é o reconhecimento da nossa falência humana. Olha só, nós vamos entender que nós só vamos invocar o nome do Senhor, nós só estamos, ó, a Fabiola já escreveu aqui, fiquei impactada, glória a Deus, aleluia, amém. Nós precisamos saber o nosso posicionamento, nós precisamos saber em que momento da história nós estamos. E nós somos essa geração, minhas irmãs. Olha, hoje nós estamos aqui, ó, deixa eu ver, em 15 pessoas, estava 16 agora há pouco, acho que uma pessoa precisou sair. Mas estamos em 16 pessoas aqui, concentradas em aprender a palavra do Senhor. Minhas irmãs, isso é graça de Deus. Isso é graça do Altíssimo, né? E louvado seja Deus por isso. Nós somos as mulheres que estamos invocando o nome do Senhor. Mas olha, nós só estamos invocando o nome do Senhor porque nós reconhecemos a nossa falência humana, a nossa necessidade de ter o Senhor nas nossas vidas, direcionando cada passo. Então, a primeira lição, né, que a gente, ó, foi a irmã Lourdes que saiu. Vai com Deus, minha irmã, Deus abençoe a sua vida. Olha só, a tia me escreveu, sim, sem Deus não somos nada, apenas existimos. Mas é uma existência vazia e sem sentido. Exatamente, tia, é exatamente isso que nós somos sem Deus. Nada. Nada. Mas quando Deus está na nossa vida, nós nos tornamos importantes. Por quê? Porque a gente impacta outras vidas. A gente impacta o ambiente onde a gente está. A gente impacta aonde a gente passa. Não é algo vazio. Eu vou contar algo rapidinho aqui para vocês. Nós temos um grupo de amigos que muitos deles ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. E sempre que eu tenho oportunidade, eu peço para orar, né? E foi aniversário de um amigo muito querido, né? E a gente fez uma surpresa para ele ali, cantou parabéns, e eu falei, gente, vamos orar. E aí eu faço toda aquela introdução, né? Vamos orar, a gente pode dar presentes para ele hoje espirituais, que são presentes espirituais, são presentes que dinheiro não compra, que é o amor, a alegria, a paz, a paciência. Comece a falar dos frutos do Espírito, do fruto do Espírito, né? A gente tem mania de falar errado. Minhas irmãs, vamos falar certo. É o fruto do Espírito Santo, né? É um fruto só que desenvolve em nós 9 virtudes, né? Então, aí eu comecei, orei ali, né, tudo. Aí eu já tive 2 testemunhos. Uma pessoa veio me falar depois que ninguém viu, mas que ele começou a chorar quando a gente orou. O que é isso? Visitação do Espírito Santo. O que é isso? O poder da palavra de Deus. O que é isso? O poder da oração. Depois veio o próprio aniversariante, depois a gente foi jantar no outro dia, que aí a família dele estava, os pais dele estavam, e aí eu até falei, amor, vamos... aí eu tava perto do meu marido, que a gente tava tirando a foto, eu falei, ai, vamos orar. E aí meu marido não vai, a gente já orou ontem. E assim, meio que ali me intimidou, eu falei, tá bom. E aí eu não orei aquele dia ali no restaurante. E aí
vocês acreditam que no outro dia ele veio falar comigo? Gê, você esqueceu de orar. Gê, eu falei, nossa, eu fiquei com tanto assim pesar no coração, sabe? Eu falei, meu Deus do céu. Então, eu não vou mais, né, me calar. E nem vou falar pra ninguém que eu vou orar. Eu vou orar e pronto, porque senão, se alguém falar, já fez isso ontem, pode ser que eu trave ali no momento, né? Então, assim, uma responsabilidade minha que eu assumi com o Senhor. Então, todos os momentos eu vou me comprometer. Então, nós precisamos, né, ser esse impacto que a gente causa aonde que a gente vai. Por quê? Porque nós somos representantes do Senhor. Nós somos representantes da presença de Deus. Nós somos embaixadoras, né? Então, vamos lá. Para as nossas... Vou voltar aqui pro texto. Hoje, vamos ver essas 3 verdades. Que nós só invocamos o nome do Senhor porque nós reconhecemos a nossa falência, que nós, sem o Senhor, nós não podemos fazer nada, nós não somos nada e nós não voltamos ao plano original de Deus. Segundo ponto que nós vamos aprender hoje, que nós vamos pensar, é que o nome do Senhor é a única fonte de esperança. O nome do Senhor é a única fonte de esperança. E o terceiro ponto que nós vamos pensar é que invocar o nome do Senhor é uma declaração de guerra contra o pecado. Nós estamos em guerra contra o pecado, minhas irmãs. Eu e você somos guerreiras contra o pecado. Não é contra pessoas, não é contra... não é contra as pessoas, é contra o pecado, é contra as potestades do inferno. Nós, então, estamos em guerra contra o espiritual. Tudo acontece primeiro no espiritual. E nós precisamos entender isso, tá certo? Então, o primeiro ponto, nós vamos ver aqui o texto, né? Que nós vamos pensar sobre a invocação ao Senhor é o reconhecimento da nossa falência, da falência humana. Então, assim, ó, a Sete também nasceu um filho, ao qual pôs o nome de Ênomos. Para nós entender o peso desse versículo, nós precisamos mergulhar no contexto. Vamos pensar um pouquinho. A linhagem de Caim, como nós vimos aqui em Gênesis 4, ela estava cheia de progresso, mas ela também estava cheia de violência e de orgulho. Lameque, o descendente de Caim, ele se vangloriou da sua força e de seus crimes, enquanto ele ignorava completamente a presença de Deus. Lameque, ele foi o pentaneto de Caim, da onde nasceu os filhos dele lá, que foi Jabal, Jubal e Tubal-Caim, que foram os pais ali da pecuária, da música e da metalúrgica, certo? Nós já estudamos sobre isso. Isso está gravado aí na sua mente. Você também precisa gravar as histórias, tá? Para você entender e tirar as aplicações práticas para sua vida. Então, agora, em contraste com a linhagem de Caim, a gente vê aqui a linhagem de Sete, quando Enos nasce. E a humanidade, a partir de Enos, ela finalmente reconhece algo. Nós não podemos sobreviver sem Deus. Minhas irmãs, nós precisamos entrar aqui na história. Imagina que o Sete nasce, né? A gente não sabe em que momento exato ali da história o Sete nasceu, se ele nasceu depois do pentaneto de Caim, de Caim, que foi Lameque, ou se Sete já era nascido nesse tempo. Eu não tenho essa informação, essa pesquisa a gente precisa fazer mais detalhado, mas vamos imaginar, né, que Sete ele nasce e depois ele nasce e ele já acompanha a história aí da sua parentela, aí do seu irmão Caim. Ou se ele não acompanha, alguém conta para ele sobre essa descendência. Eles são irmãos, eles são aqui da mesma família. E aí acontece algo extraordinário na geração de Sete. O Senhor os chama para invocar o nome do Senhor. Olha só como a graça de Deus, ela não permite que o plano original de Deus
pare de ser executado. Então, chega nesse momento aqui da linhagem de Sete, eles entendem, nós não podemos sobreviver sem Deus. O nome aqui, Enos, ele significa no original homem, mas não no sentido de força. Ele enfatiza um significado de fraqueza e mortalidade, ou seja, há um reconhecimento. Olha só, enquanto os nomes ali de Tubal-Caim, de Irade, aonde nós vimos, né? Irade era ali a iniciação, mas a iniciação sem Deus, né? E nós vimos todo o processo ali, Irade, que era Enoque, né, que foi iniciado, o primeiro filho de Caim foi Enoque, ele foi iniciado onde? Sem a presença de Deus. Depois vem Irade, né, Irade, ele tem o significado do nome dele, que a segurança dele estava nas coisas terrenas, né? Meujael significa o quê? Afastado de Deus, já totalmente fora da presença de Deus. Depois Metusael, eles tentam uma reconexão com Deus, com o significado de Metusael sendo homem de Deus, mas totalmente fora do relacionamento, totalmente fora da espiritualidade, né? E depois Lameque, que significa totalmente o orgulho e a violência. E aí, de Lameque ainda continua ali uma descendência, Jubal, Jabal e Tubal-Caim, que são os pais ali do progresso, né? Ali na civilização humana, porém totalmente afastado de Deus. Mas aí a gente vê aqui o Sete. Sete, ele tem um filho, né? E esse filho, o nome dele, ele começa a enfatizar a fraqueza e a mortalidade humana, a fraqueza do ser humano sem o Senhor. O nascimento de Enos aqui, ele vai simbolizar que a linhagem de Sete entendeu a sua total incapacidade de lidar com a realidade do pecado. Qual que é a lição que nós aprendemos aqui? Que antes de qualquer adoração verdadeira, deve haver um relacionamento profundo da nossa falência diante de Deus. Minhas irmãs, nós só podemos adorar a Deus verdadeiramente quando nós entendemos que sem o Senhor nada nós podemos fazer. Que sem o Senhor nós estamos falidas e nós não conseguimos lidar com o pecado. Isso é muito sério, isso é muito importante, porque se a gente não reconhece que a gente não pode fazer nada sem o Senhor, a gente começa a entrar ali na linhagem de Caim, sendo autossuficiente, sendo confiando nas seguranças terrenas, nas seguranças que o material nos dá. Mas quando a gente volta para a linhagem aqui de Sete, a gente começa a entender que sem o Senhor nada nós podemos fazer. O próprio Jesus, ele declarou isso, né? Sem mim nada podeis fazer. Quem comigo não se ajunta, espalha. Essa palavra espalha que Jesus usou ali é como se fosse assim, desfarinhar, é como se fosse se desintegrar, desaparecer. Olha só como é importante a gente ouvir as instruções de Jesus. E a pergunta para nós hoje é: quantas vezes nós tentamos enfrentar a nossa vida com a nossa própria autossuficiência? Quantas vezes dentro do nosso lar, dentro dos nossos relacionamentos com o nosso esposo, com os nossos filhos, dentro da igreja, na sociedade, será que nós temos invocado o nome do Senhor com um coração quebrantado? Ou nós estamos apenas adicionando Deus como um complemento na nossa agenda? Será que a minha vida e a sua vida, ela tem sido de constante relacionamento com Deus, ao ponto de nós darmos cada passo perguntando para o Senhor: e agora, Senhor, o que eu faço? E agora, Senhor, o que eu falo? E agora, Senhor, eu estou sentindo isso. Esse sentimento vem da onde? Esse sentimento é pecado. Eu tenho que confessar esse pecado. Será que eu e você estamos vivendo dessa forma, invocando o nome do Senhor em todas as áreas da nossa vida? Qual que é a aplicação para mim e para você hoje? Onde
em minha vida eu ainda estou tentando agir sem Deus? Pergunta hoje para sua alma: onde em minha vida eu ainda estou agindo sem Deus? Reflita por um momento, reconheça a sua fraqueza, onde ainda você tem confiado nas suas próprias forças. Hoje é dia de nós refletirmos onde ainda em nossas vidas nós estamos tentando agir sem Deus. Nós precisamos hoje reconhecer essa fraqueza, minhas irmãs. Aonde nós estamos agindo sem o direcionamento de Deus, sem a orientação do Senhor, nós precisamos reconhecer que nessa área nós estamos fraca, nós estamos ainda confiando na nossa própria força. Quem aí já identificou alguma área? Quem aí já identificou alguma ali falência? Qual é a área da sua vida que você está sentindo que está falida hoje? Que você precisa buscar a orientação do Senhor? Qual é a área? E se não vem nenhuma área na sua mente agora, minha irmã, depois, no seu secreto com o Senhor, faça essa pergunta para o Senhor. Porque tem áreas da nossa vida que nós estamos agindo fora da orientação de Deus. E nós precisamos hoje reconhecer essa fraqueza, reconhecer que nós ainda estamos confiando na nossa própria força, na nossa própria autossuficiência. Mas, Angelita, como eu descubro isso? Minhas irmãs, é muito fácil descobrir isso. Primeira coisa é a gente precisa ir aos pés do Senhor. Nada a gente pode fazer sem a orientação do Senhor. Mas uma análise, a segunda coisa, a gente pode analisar o nosso progresso nas nossas áreas. Como tem sido o seu progresso no seu relacionamento com seu esposo? Tá tudo bem? O plano original de Deus, ele tá no seu casamento? Se ainda não tá, é porque existe área do nosso casamento que a gente está confiando na nossa própria força, na nossa própria autossuficiência e não está entregando ao Senhor. Tá ficando claro para você? Tá ficando claro? No relacionamento com seus filhos, tá alinhado? Você tá tendo prazer em ser ali a mulher, a agraciada que Deus escolheu para colocar uma herança dele na sua mão? Porque sim, nós somos herança do Senhor. Todos nós fala que, todos nós não, a Bíblia fala que todos os filhos são herança do Senhor. E nós todos somos filhos. Nós todos também somos pais. Então, quando nós estamos na condição de pai, nós estamos cuidando da herança do Senhor. Quando nós estamos na condição de filho, nós estamos sendo a herança do Senhor. Então, vocês conseguiram entender como é profundo? Isso, nós precisamos analisar. Se nós não analisamos, nós pensamos que tá tudo bem e que tá tudo certo. Então, hoje Deus nos chama para analisar cada área da nossa vida que nós estamos agindo fora da orientação de Deus. Nós temos que reconhecer essa fraqueza para que nós possamos abandonar a confiança na nossa própria força e desfrutar do plano original de Deus. Amém? Segundo ponto, o nome do Senhor é a única fonte de esperança. Olha só, daí se começou a invocar o nome do Senhor. Nós estamos pensando no versículo, tá? Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então, quando a Bíblia fala do nome do Senhor, ela não está se referindo a apenas uma palavra ou título. O nome de Deus, ela é uma expressão do seu caráter, da sua presença, das suas promessas, da sua essência por inteiro. Invocar o nome do Senhor é um ato de fé, onde nós reconhecemos que Ele é a nossa única fonte de salvação e de ajuda. A singularidade do nome do Senhor aqui, ela significa que Deus é único, Deus é exclusivo, Ele é eterno, nada se compara a Ele. Ele é único, Ele é tremendo, Ele é poderoso, Ele sabe do nosso ser antes mesmo de nós existirmos.
E nós precisamos ter essa consciência que o nome do Senhor, ele tem um peso tremendo quando nós começamos a invocá-lo. É a essência de Deus que nós estamos querendo para a nossa vida. É o plano de Deus que nós estamos querendo para a nossa vida. É as promessas dele que nós estamos querendo para a nossa vida. É a presença dele que nós estamos querendo para a nossa vida. Isso é o significado de invocar o nome do Senhor. É profundo, minhas irmãs? É profundo? Vocês tinham esse conceito? Olha só, na cultura de Gênesis aqui, os nomes, eles carregavam significados muito profundos. E invocar o nome do Senhor aqui, invocar o nome de Deus, era um relacionamento de singularidade. Ela era entender que Deus é único, que Deus é tremendo, que Deus é soberano, que Deus é poderoso. E é esse Deus único, que começa aqui a ser trazido para a vida do ser humano. É isso que nós temos buscado, minhas irmãs. É essa singularidade. Nossa, Angelita, essa palavra singularidade, ela não tem um conceito claro para mim. O que é a singularidade de Deus? É o Deus em sua essência total. É Deus na expressão do seu caráter. É Deus na sua presença total, nas suas promessas total. É no seu ser poderoso. Nós precisamos conhecer o Senhor para a gente entender o quanto Ele é tremendo. Porque às vezes nós invocamos o nome do Senhor sem saber a sua essência e fica algo tão robótico. Senhor, por favor, salva essa pessoa. Minhas irmãs, quando a gente invoca o nome do Senhor, a gente precisa invocar Ele com a consciência de que Ele é soberano, de que Ele tem todo o poder, de que Ele sabe de todas as coisas, de que Ele está em todos os lugares a todo tempo, de que Ele tem promessas tremendas para a nossa vida, de que Ele resolveu salvar eu e você como pecadores, enviando o seu Filho amado Jesus Cristo. Então, você consegue ter essa consciência de que invocar o nome do Senhor não é simplesmente chamá-lo pelo nome, mas é entender a profundidade do seu caráter, da sua presença em nossas vidas, e que essa presença, essa invocação, ela transforma nós por inteiro. Quem aí está entendendo? Quem está sendo impactada com essa mensagem tão profunda de Gênesis 4:24? Escreve aqui para mim. Você está sendo impactada? Quando você invocar agora o nome do Senhor, você vai estar invocando o soberano, o onipotente, o onipresente, o onisciente. Você está invocando as promessas dele. Você está invocando a essência dele para aquilo que você está invocando. É muito poder. É muito profundo isso. Salmo 9:10 vai falar assim: em ti confiam os que conhecem o teu nome. Então, olha o peso que o nome do Senhor, ele traz. O nome do Senhor, ele traz um peso. Olha só, Salmos: em ti confiam os que conhecem o teu nome, os que conhecem o Senhor na sua essência, os que conhecem o Senhor com profundidade, os que conhecem as suas características, o seu caráter, os que conhecem a profundidade de quem o Senhor é. Senhor, tu não desamparas os que te buscam. Uau! Eu vou colocar até esse salmo aqui no clube. Olha só, as minhas irmãs embaixadoras já estão escrevendo aqui. A Larissa escreveu: preciso buscar esse entendimento. Busque, Larissa, e compartilhe conosco aqui. Compartilhe conosco. A André escreveu: sim, o estudo de Gênesis está tirando as vendas dos olhos. Exatamente, minha irmã.
A irmã Elza escreveu: a palavra invocar é muito forte, muito mesmo, irmã, muito mesmo. Quando a gente invoca o Senhor, a gente tem que saber quem nós estamos invocando. Nós não estamos invocando qualquer pessoa, nós não estamos chamando qualquer pessoa, nós estamos invocando aquele que sabe tudo, que pode tudo, que apenas uma palavra dele pode mudar toda a situação. Nós estamos invocando esse Deus. É essa fé que precisa estar registrada no nosso coração. E quanto mais nós vamos conhecendo o Senhor, mais isso vai ficando claro na nossa mente e no nosso coração. Vamos lá. Então, o que a gente aprende com isso, né? Que enquanto a linhagem de Caim confiava no progresso humano, a linhagem de Sete, ela começa a invocar Deus pelo nome que reina sobre tudo. Eles começam a entender a essência e a profundidade do nome do Senhor. Então, invocar aqui não é apenas orar, é depender do Senhor, é confiar profundamente. Essa palavra em hebraico aqui, invocar, como a nossa irmã aqui já mencionou aqui no clube, ela implica em um clamor sincero, quase desesperado pela ajuda de Deus, entendendo quem Ele é, entendendo o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia. É um clamor desesperado. Senhor, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos da tua graça, nós precisamos entender o seu caráter, nós precisamos da tua presença na nossa vida, nós precisamos da tua promessa, das tuas promessas na nossa vida, nós precisamos que o seu plano original se cumpra em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos pensar como o Senhor criou para nós pensar, pensamentos puros, pensamentos verdadeiros, pensamentos de paz, pensamentos que o Senhor estabeleceu quando o Senhor nos criou para ter. Nós precisamos ter um coração segundo o coração de Jesus, o coração que Jesus tinha. É essa invocação que tem o significado da palavra invocar. É um buscar desesperado pela ajuda de Deus. É um buscar desesperado por conhecer o Senhor e saber aquilo que Ele já disponibilizou na palavra para a gente viver. É profundo, não é? Não é apenas uma oração casual ou um ritual, mas é um grito de socorro. Quando a gente invoca o nome do Senhor, nós estamos pedindo por Ele: socorro, Deus! Socorro, Pai! Eu não consigo entender a profundidade do Senhor, mas o Senhor pode se revelar para mim. Me socorre. Esse ato que aconteceu aqui na história, em Gênesis 4:26, ele foi o oposto do que a humanidade havia feito até então. Em vez de rejeitar Deus, eles estavam clamando por sua presença. A esperança, a lição que nós aprendemos aqui é que a esperança não está no progresso humano, mas na presença de Deus. A nossa esperança está na presença de Deus e em tudo que ela pode fazer na nossa vida, transformar as nossas vidas. A pergunta para nós hoje é: será que nós estamos invocando o nome do Senhor com o mesmo fervor ou com o mesmo entendimento? Será que nós confiamos mais em nossas habilidades, nossas riquezas ou em nosso progresso? Se o nome de Deus é a nossa única esperança, por que nós vivemos como se fôssemos autossuficientes? Por que nós vivemos como se nós fôssemos autossuficientes? Então hoje nós precisamos fazer a invocação do nome do Senhor. Precisamos invocar o nome do Senhor como uma prática diária, reconhecendo que sem Ele nada nós podemos fazer. Reconhecendo a sua essência, reconhecendo os seus atributos, reconhecendo o seu poder, reconhecendo a sua magnitude. O Senhor, Ele é intrínseco, Ele é único, Ele é exclusivo.
Amém. Vai com Deus, irmã Cíntia. Vai com Deus. A Larissa escreveu: eu preciso de um relacionamento mais profundo com o Senhor. Estou no raso e não estou feliz. Amém, irmã Larissa. O Senhor está hoje te dando um renovo. O Senhor hoje está te dando um novo caminho. Porque se você não está se sentindo feliz, é algo que o Senhor está já te chamando para se realizar nele. Amém? Fabiola está digitando. Vamos esperar o que ela vai falar aqui. A pergunta, mais uma vez, para nós é: em que área da minha vida eu tenho colocado a minha esperança fora de Deus? Né? Terceiro e último ponto, nós já estamos avançados, meu Deus. Invocar o nome do Senhor é uma declaração de guerra contra o pecado. Minhas irmãs, quando a gente começa a invocar o nome do Senhor, nós estamos declarando que nós estamos guerreando contra o pecado. Olha só, a Fabíola escreveu: eu confesso que o nome do Senhor me impactou quando vi em Salmos 23:3. Guia-me, Senhor, pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Sim, o amor o Senhor, ele zela pelo nome dele. O amor pelo nome dele, né, é que vai endireitar as nossas veredas. Consegue perceber que todo o centro está em Deus, não está no ser humano, não parte de nós, parte tudo do Senhor. O Senhor tem um zelo exclusivo pelo nome dele, ele zela pelo nome dele, e o nome do Senhor é a essência dele, é o ser dele integral, é o ser dele. E outra, viu, minhas irmãs, nós não podemos esgotar aqui quem Deus é, porque nós só podemos saber o que a Bíblia diz sobre quem Deus é. Mas Deus, ele é inesgotável, ele é eterno. A essência dele, quem sabe a essência dele, quem sabe o coração dele, é o Espírito Santo. E quando a gente vai num relacionamento profundo com o Espírito Santo começa a revelar para nós quem é Deus de fato. É o que o Espírito Santo está fazendo aqui para nós hoje. O Espírito Santo está revelando Deus na sua essência, quem ele é. Mas nunca vai ser esgotado esse assunto, porque é à medida que a gente vai buscando o entendimento do Espírito Santo que ele vai revelando para nós. E a cada revelação nós ficamos assim, impactadas. Nós ficamos assim: nossa, eu não sei nada. Nossa, eu preciso buscar mais. Nossa, eu preciso aprender mais. Nossa, eu não estou feliz com o meu relacionamento. Eu preciso saber mais. Isso é a geração, o que o Espírito Santo está gerando no nosso coração. Conseguem compreender a ação do Espírito Santo aqui em nós? Então, olha só. Terceiro ponto, invocar o nome do Senhor é uma declaração de guerra contra o pecado. O versículo continua: daí se começou a invocar o nome do Senhor. A decisão de invocar o nome do Senhor não foi apenas um ato de fé, foi uma rejeição ao padrão de vida estabelecido pela linhagem de Caim. Foi uma declaração de que eles não seriam conformados à cultura de rebeldia contra Deus. A adoração ao invocar o nome do Senhor, a linhagem de Sete estava dizendo: não seguimos o caminho do mundo, seguimos o caminho do Senhor. Olha só que lindo. Quando eles começam aqui a invocar o nome do Senhor, a linhagem de Sete estava dizendo: nós não vamos seguir o padrão deste mundo. Nós não vamos nos conformar com o padrão deste mundo. Nós vamos seguir o padrão de Deus. Nós vamos invocar o que Deus quer para nós. Nós vamos buscar do Senhor o plano original dele. É isso que esse versículo está querendo dizer. Essa pequena frase. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. A gente vai ver lá no Novo Testamento, quando Paulo ele fala: Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, minhas irmãs, nós não podemos ir na modinha do mundo, o que o mundo está fazendo.
O que o mundo está fazendo, se a gente quiser ir por esse caminho, a gente precisa analisar se isso está dentro da vontade e das promessas de Deus. Por isso que nós não podemos ir na modinha do mundo. Eu vou fazer isso porque fulano está fazendo. Não, minha irmã. Nós não pertencemos ao mundo. Nós somos cidadãs do céu. Por isso nós precisamos examinar a nossa vida, examinar ali a nossa conduta. Nós estamos, vou dar um exemplo muito simples para você. Às vezes, eu tenho muito critério com isso e muito cuidado também. Ali na internet, quando tá passando algumas coisas, às vezes a gente vai lá e curte, né? Eu tô curtindo aquilo lá. Peraí. Mas eu curti porque é engraçado. Peraí, é engraçado, mas está dentro dos padrões bíblicos? Está dentro do que o Senhor quer para mim e para você? Ou nós estamos curtindo coisas na internet? Porque não é legal, é engraçado. Peraí, minhas irmãs. Quando a gente curte alguma coisa ali na internet, a gente está falando que a gente está de acordo com aquilo ali. E se a gente está de acordo com aquilo ali, a gente pode estar oferecendo uma adoração a Deus ou uma oferta que Deus não está aceitando. Nós estamos oferecendo a oferta de Caim ou de Abel. A gente está oferecendo ofertas a Deus todo momento da nossa vida. A todo instante da nossa conduta, nós estamos oferecendo as ofertas. Mas as ofertas, elas estão sendo aceitas por Deus? Ou Deus está rejeitando o nosso proceder? Precisamos pensar nisso. Precisamos corrigir o nosso proceder e a nossa conduta. Nós entendemos aqui que invocar o nome do Senhor não é apenas um ato espiritual. É uma postura de vida que desafia o pecado e a corrupção ao nosso redor. Invocar o nome do Senhor aponta para Cristo. Jesus, ele é a plenitude do nome do Senhor. Ele é o nosso Emanuel, que significa Deus conosco. Ele é o nosso Deus conosco. Quando nós invocamos o nome do Senhor, nós estamos apontando para a promessa final de redenção em Cristo, o descendente prometido desde Gênesis 3,15. Qual é a lição que nós tiramos para a nossa vida? Invocar o nome do Senhor é viver como um testemunho do seu reino, rejeitando o pecado e proclamando a sua glória. Minhas irmãs, eu e você temos usado a nossa vida para resistir o pecado e glorificar o nome do Senhor? Ou será que a nossa adoração é apenas superficial? Ela é sem impacto no mundo e sem impacto ao nosso redor. E mais profundo ainda, ela é sem a aprovação de Deus. Ela é sem ou com a aprovação de Deus. Então hoje é dia de nós avaliarmos a nossa vida, o que nós temos proclamado. Nós temos proclamado o nome do Senhor? Nós estamos vivendo de maneira que reflete a santidade de Deus? Nós estamos vivendo uma vida como adoração a Deus, um estilo de vida adorando a Deus em todos os momentos? Será que nós estamos adorando a Deus com as nossas palavras? Será que nós estamos adorando a Deus, invocando o nome de Deus com o nosso comportamento, com as nossas falas, com os nossos sentimentos? Será que nós estamos resistindo ao pecado e proclamando a bondade de Deus? Será que nós não estamos rejeitando a graça de Deus, a graça que foi dada a nós? Hoje, minhas irmãs, nós precisamos invocar o nome do Senhor na nossa vida. Quais são as verdades fundamentais que nós aprendemos aqui? É que a invocação do nome do Senhor, ela nos transforma. Invocar o nome do Senhor começa com um relacionamento profundo com Deus, entendendo a nossa falência, entendendo o que o pecado fez com nós, entendendo que o pecado nos devastou, entendendo que o pecado, ele distorceu todo o plano original de Deus na nossa vida.
e entender que nós necessitamos de Deus. Essa é a primeira lição que nós tiramos aqui, que invocar o nome do Senhor começa com um relacionamento profundo, entendendo a nossa falência e a nossa necessidade de Deus. Segunda coisa que nós aprendemos é que o nome do Senhor é a nossa única fonte de esperança e de salvação. Terceiro ponto que nós entendemos, que invocar o nome do Senhor é uma declaração de resistência contra o pecado e uma proclamação da sua glória. O desafio prático que nós temos para hoje aqui é confessar as áreas... Meu Deus, já passou de um. Confessar as áreas onde eu e você temos confiado em nós mesmas e não em Deus. Segundo, faça uma invocação ao Senhor, faça da invocação ao Senhor uma prática diária e fervorosa. Terceiro, proclame o nome do Senhor em todas as áreas da nossa vida, no trabalho, na família e nas nossas relações. Ficou claro? Eu particularmente estou extasiada com esse versículo que a gente estudou hoje. A Larissa escreveu, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Rei escreveu, meu Deus, que riqueza, Deus seja louvado, louvado seja Deus. Nós precisamos invocar o nome do Senhor, mas entendendo quem Ele é, entendendo Ele na sua profundidade, no seu poder. Não estamos indo no nosso nome, estamos indo na invocação do nome do Senhor. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por tua palavra ser tão rica, tão profunda, trazer tantos valores, tanta riqueza de conhecimento para nossa mente. Pai, nós estamos aqui confessando as fraquezas, confessando a nossa falência, Pai, confessando o nosso pecado, porque o pecado, ele nos faliu de tal maneira que sozinhas nós não conseguimos nada, absolutamente nada. Mas a tua graça nos alcança hoje mais uma vez, onde nós entendemos que invocar o nome do Senhor é muito poderoso, é muito profundo, é algo transformador, é algo que não nos deixa da maneira como nós estamos. Pai, nós invocamos o nome do Senhor hoje, sobre todas as áreas da nossa vida, que nós não estávamos invocando. Senhor, as áreas que nós ainda estamos cegas, que o Senhor venha trazer luz para que nós possamos invocar a sua soberania, o seu poder tremendo sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, nós reconhecemos a nossa falência, nós reconhecemos a nossa fragilidade, nós reconhecemos a nossa dependência do Senhor. Perdoa, Senhor, as áreas que nós não estávamos invocando o nome do Senhor. Perdoa-nos, Pai, porque nós entendemos hoje que sem o Senhor nós não podemos viver. Ensina-nos, Pai, a invocar o teu nome com sinceridade e dependência. Ensina-nos, Pai, a compreender o poder que o Senhor tem de transformar as nossas vidas. O poder que o Senhor tem quando nós invocamos o seu nome, Pai. Nos faça ser reverentes. Nos faça, Senhor, entender a profundidade que é chamar o teu nome. Que nossas vidas possam proclamar a tua glória em tudo o que nós fizermos. Pai, nós te louvamos por essa palavra tão poderosa. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Você aqui do YouTube que chegou aqui agora e viu essa mensagem, que você possa hoje entender e começar a invocar o nome do Senhor na sua vida.
Invoque o nome do Senhor. Como que eu faço isso, Angelita? Chame Jesus hoje para ser o Senhor e Salvador da sua vida. Chame Jesus para ser o Senhor e Salvador da sua vida. E a partir de hoje, começa a proclamar o nome do Senhor, a invocar o nome do Senhor. Como que eu faço isso, Angelita? Seja sincero aí no seu lugar, na sua casa. Chame Jesus. Jesus, eu quero que o Senhor seja o Senhor e Salvador da minha vida. A partir de hoje, eu começo a invocar o nome do Senhor para todas as áreas da minha vida. E se você fez essa oração sincera, creia que o Senhor te salvou, que o Senhor te reconciliou com Ele, que o Senhor pacificou o relacionamento de vocês. E se você fez essa oração, coloca aqui, escreva o seu nome aqui para a gente orar por você. E se você quiser participar conosco aqui do estudo do Clube da Bíblia, que você clique aqui no link abaixo que eu vou deixar e você entra aqui no grupo conosco para estudar ao vivo a palavra de Deus conosco. Amém? Amém? Eu quero saber se tem alguma irmã que quer falar algo sobre o que entendeu hoje do nosso estudo. Quem gostaria? Pode abrir o seu microfone rapidinho e fazer o seu comentário. Oi. Oi, meu amor. O que você aprendeu hoje? Eu aprendi, mas eu tenho uma dúvida. Qual dúvida? E Caim. Que Você é? falou? Qual dúvida? A de Caim, a primeira que você contou. Caim foi um menino muito desobediente, que ele não buscava a Deus. E ele desobedecia a Deus o tempo todo. E aí, toda a família dele sofreu muitas dores porque não tinha a presença de Deus. Entendeu? Entendi. Tá, e o que você aprendeu hoje do estudo? Que a gente não pode desobedecer. Não pode desobedecer? A quem? Deus, pai, mãe, vô, tio. Ah, muito bem, muito bem. Obrigado por compartilhar, tá bom? Quem mais, minhas irmãs? Alguém quer falar? Pode falar? Pode comentar? Quem consegue? Faz um comentário aí pra gente entender o que você aprendeu, o que você entendeu. Abre o seu microfone, honra aqui o Clube da Bíblia com o seu testemunho, com a sua palavra. Bom dia. Eu fiquei muito impactada na hora que você falou que foi a primeira invocação do nome de Deus, porque realmente era sempre Deus que vinha, né, atrás do ser humano. E nesse momento, o filho de Sete, a linhagem de Sete, ela começou a invocar Deus, falou assim, a mostrar a dependência de Deus. Na hora que você falou isso, eu já fiquei assim, nossa. Aí, a hora que você falou, nós somos descendentes de Sete, eu falei assim, nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. E isso, nossa, me impactou muito profundamente. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, Ti. Nós somos essa descendência, né, que começa a invocar o nome do Senhor na nossa família, na nossa casa, nesse momento que nós estamos vivendo, nessa cultura, nessa sociedade. Nós precisamos entender que nós somos essas que estão invocando o nome do Senhor. Minhas irmãs, isso que Deus está fazendo aqui no Clube da Bíblia é tremendo, é impactante. E o Senhor não está fazendo isso só para depositar algo no nosso coração, não. Ele quer impactar o mundo através das nossas vidas. Entenda isso. Entenda isso. O Senhor, Ele quer nos usar para a glória dEle. Amém? Tem mais alguém que gostaria de falar alguma coisa? Oi, Fabi. Boa noite. Boa noite. É verdade o que você está falando. Às vezes a gente não está vendo, mas Deus está fazendo tremendamente em nós e vai dar muitos frutos. A gente ainda vai ver maravilhas na nossa vida, em pessoas que é igual você falou, aonde a gente chega, a gente deve impactar o lugar. E quando a gente está cheio do Espírito Santo,
a nossa luz brilha. E às vezes o inimigo vem como peso, às vezes como com confusão, mas o Senhor é maravilhoso. É o Senhor que nos capacita. E quanto mais a gente está alimentando da palavra, a nossa vida, ainda que a gente não veja, mas está sendo transformado. Deus está trazendo amadurecimento, está trazendo esclarecimento, discernimento na palavra. Para cada dia a gente crescer no amor, com sabedoria em Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por essa palavra, por esse estudo. E glória a Deus para cada irmã, para cada uma de nós. Que o Senhor venha mesmo nos renovar, nos fortalecer. Amém. Com propósito, com firmeza. Vencendo mesmo todo pecado, vencendo todo mal a cada dia. Amém. E agradando, alegrando o coração de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus, minhas irmãs. Deus abençoe. Obrigada, Fabiola, pela sua participação. Sempre muito importante vocês colaborarem aqui conosco, né? André escreveu: embaixadores, infelizmente terei que sair. Deus abençoe esse grupo, que a glória do Senhor possa impactar outras mulheres, homens e crianças ao redor do mundo. Amém. Glória a Deus. Amém? Minhas irmãs, nós passamos um pouquinho da hora. O Davi vai pôr o louvor. E se você quiser ficar, você pode ficar. Se você quiser sair, você pode sair, tá bom? Deus abençoe. Davi,